amigos espirituais estão presentes e agora se juntaram a nós, vocês, que estão conosco para estudar a coleção Fonte Viva, como fazemos todas as semanas. E com certeza isso nos traz muita alegria, porque sabemos que quanto mais estudamos, mais conhecimentos adquirimos e mais aprendizado também. Vamos aprendendo, conhecendo e aprendendo, absorvendo esses conhecimentos. E ao absorver esses conhecimentos, podemos adiantar o nosso estudo, ir adiante no estudo e poder conhecer todo o ensinamento do Cristo, tudo que Ele nos ensinou de bom e de belo. E para hoje, sabendo que estamos estudando a coleção Fonte Viva, nós separamos o livro Ceifa de Luz, na psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E a lição que nós vamos estudar hoje é a de número 31, que se denomina Aflição. Olhai por vós mesmos. 2 João 1:8. Desculpa, meus irmãos. E podemos repetir, olhai por vós mesmos, 2 João 1:8. Nesse sentido, João já nos indica que nós devemos olhar para todas as situações que nos rodeiam, estarmos sempre atentos, sempre ligados às situações que nos cercam e sabedores de que essa lição, denominada aflição, ela se refere àquele capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec estuda o sofrimento, o bem e o mal sofrer e as aflições de uma maneira geral. Eu tenho a impressão que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, ele nos mostra como nós passamos por aflições no planeta em que nós habitamos, que é um planeta de provas e expiações, é um planeta onde muitas dificuldades se apresentam para a nossa romagem, uma vez que nós viemos ao planeta para resgatar débitos, para expiar débitos. E nessa situação, nós estamos sempre em dificuldades, porque as expiações, as provas, são realmente situações de dificuldade, de aflição, de luta. Nós não viemos ao planeta a passeio, nós viemos trabalhar, cumprir uma missão. Cada um de nós tem a sua missão. Temos um compromisso com o nosso Pai Criador de resgatar muitas dívidas que cometemos no nosso passado próximo ou remoto, mas são muitas dívidas que exigem de nós o cuidado de resgatar com toda presteza, com toda certeza de que é útil para nós, porque iremos nos libertar de muitos sacrifícios que agora nós fazemos e que no futuro já talvez não tenhamos que fazer mais esses sacrifícios, porque já resgatamos esses débitos. Nós precisamos ter em conta a nossa necessidade de libertação dos nossos próprios erros. Nós erramos e ficamos envoltos nesses erros de tal maneira que muitas vezes passamos até séculos sem nos libertar. E isso não é por nossa vontade, é consciente, mas é uma vontade inconsciente, porque se eu quiser me libertar, eu vou trabalhar para isso. Mas no momento em que eu não tenho consciência de que existe um erro, muitos erros envolvidos na minha carta de vida, eu não tenho como me libertar de uma coisa que eu não tenho consciência. Se eu não sei que eu trago essas coisas comigo, esses problemas, como é que eu vou me libertar deles?
eu nem tenho consciência. Então, na verdade, eu preciso me conhecer, saber o que é, como é que eu sou, como é que eu ajo nas circunstâncias, como é que eu luto na vida, como é que eu faço, como é que eu levo a minha vida. Se eu levo com cuidado, atenção, olhando para o lado, olhando para o próximo, porque não adianta eu resolver a minha dificuldade se eu não conseguir resolver a dificuldade do outro, porque sempre ela vai me atingir. Por mais que eu pense só em mim, eu não posso só pensar em mim, mas por mais que eu pense, eu tenho sempre respingar em mim a dificuldade alheia. Então é preciso que eu pense também no outro, porque o outro faz parte do mesmo barco aonde eu estou navegando. E se esse barco afundar, eu também vou afundar junto com ele. Então eu preciso pensar em conjunto. Nós somos um conjunto. A Terra é um planeta onde todos nós estamos na mesma situação, na mesma dificuldade. E quanto mais o egoísmo cresce, mais cresce a nossa dificuldade, porque nós já trazemos as nossas dívidas, como já falamos antes, do passado remoto ou não tão remoto, mas também trazemos muitas dificuldades do nosso dia a dia, no dia de ontem, no dia que vemos o nosso irmão passando por muitas aflições. Isso daí traz dificuldade para nós, porque nós temos uma só casa, uma só morada. E essa morada, quando ela incendiar, vai incendiar para todos. Não vai incendiar só para mim, nem só para você. Vai incendiar para todos. Então nós temos que cuidar da nossa casa como uma casa única para todos os irmãos, todos os filhos de nosso Pai. E se essa casa destinada a nós não estiver em ordem, estiver com muito sofrimento e muita dor, sem um refrigério, essa dor com certeza nos alcançará. Então, a dor que nós sentimos hoje é a dor do nosso irmão também. Portanto, temos que lidar com essa certeza de que precisamos ajudar o nosso semelhante, precisamos lutar por ele. Portanto, vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito dessa dificuldade em lidar com as aflições. Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Repetindo, aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Quando houver essa necessidade, ela virá até nós. Essa necessidade faz parte do nosso crescimento, do nosso progresso. E quando nós tivermos a necessidade de nos libertar de muitas das nossas imperfeições no campo do nosso organismo, ou porque fizemos mal, ou usamos mal o nosso corpo, usamos mal a nossa saúde, ela nos virá responder com enfermidades. A aflição, ela virá nos responder com enfermidade. Por isso diz Emmanuel, que aqui, por exemplo, nesta parte, é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Precisamos pensar bem, agir bem para caminhar seguro. Caminhar na direção do outro, para darmos a mão e ajudar o outro. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos,
caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Porque naquele ambiente do lar, onde se encontram reencarnantes que em vidas pregressas tiveram comprometimentos entre si, o nosso Pai, os amigos espirituais, a espiritualidade nos reajusta, nos busca o reajuste, melhor dizendo, trazendo esses espíritos para conviverem entre si, para que esse reajustamento se faça, se dê, para que nesse cadinho, como diz Emmanuel, nesse espaço de angustiosos padecimentos, nós possamos vivenciar essas emoções e ideias para que a simplicidade nos retome a existência. Possamos voltar às coisas simples da vida e não às coisas complicadas, às coisas que buscam coisas que não estão ao nosso alcance. E sempre queremos mais, sempre queremos mais. Isso é uma dificuldade de todos nós. Uns mais, outros menos, mas sempre estamos querendo mais um pouco. E, de repente, não é o muito que vai nos favorecer, mas sim o necessário. Sempre é o necessário. O muito não nos favorece nunca. O muito, ao contrário, nos atropela, nos dificulta a caminhada. Emmanuel prossegue: além é a tarefa representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros antes de cogitar de nossa própria felicidade. Ou seja, nós precisamos estar atentos, como já havíamos mencionado antes, ao bem do nosso semelhante, como nós desejamos o bem para nós, porque Jesus nos disse com tanta categoria e simplicidade: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é preciso que tenhamos bom ânimo compreendendo a dificuldade alheia. Nós não podemos nos desesperar, ao contrário, nós temos que esperar com esperança, esperar com tranquilidade, se for possível. E isso é como se diz normalmente: mas é fácil falar. Não é fácil falar, ao contrário, é até difícil. Mas a gente precisa elucidar, porque a dificuldade é de todos. Como nós já mencionamos antes, vivemos numa mesma casa, e essa mesma casa nos mostra que aquilo que sofre um irmão, o outro também vai sofrer. Porque se ali é um lugar de dificuldade, se pega fogo naquele barco, vai queimar todos nós. É um exemplo. Se o barco naufraga, vamos todos nos afogar também, porque estamos todos no mesmo barco. Então temos que dar as mãos uns aos outros, nos ajudando mutuamente, porque sem isso a dificuldade não se resume só a nós. Não é um só que tem dificuldade, são todos. E sem isso, sem nos ajudarmos mutuamente, nós vamos sempre agravar a situação. Ficará muito difícil transpor a dificuldade. Então, quando eu olho para o meu irmão em dificuldade e vou buscar ajuda para ele, automaticamente eu estou esquecendo um pouco daquilo que estava me afligindo antes da iniciativa. Eu vou esquecer um pouco de mim e lembrar um pouco mais do outro. E quando eu lembro do outro, eu subo um pouco mais os degraus da minha evolução. Porque fazer o bem é tudo que nós podemos ter de melhor numa vida
num planeta de provas e expiações em que precisamos nos libertar do mal. E o mal só conhece uma palavra, só conhece uma ação para recuar, que é o bem. O mal só respeita o bem, não respeita mais nada. Então, somente fazendo o bem nós vamos nos libertar do mal, o mal que nos causa muita tristeza, nos causa muitas dores. Então, temos que pensar como sair da dificuldade e nos ajudando-nos uns aos outros, nós vamos sempre encontrar essa saída. E prosseguindo com Emmanuel. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Exatamente. Sempre ele encontrará o ensinamento bendito. A criatura sempre encontra na aflição esse ensinamento bendito. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, é a nossa prova, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Estamos sempre querendo nos livrar da dificuldade, driblar a dificuldade, quando, ao contrário, nós temos de ir ao encontro dela para vencê-la. Eu não posso vencer o mal fugindo dele. Eu tenho que apresentar alguma coisa de bom, de bem para o próximo, bem para mim mesmo, bem para a humanidade. Somente o bem vence o mal. Temos que estar certos disso. Trânsfugas do dever, porque estamos sempre fugindo do dever, trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, pedindo sempre muita coisa, pedindo sempre, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Sem esses serviços no bem, jamais vamos restaurar a nós mesmos, como espíritos eternos, melhor dizendo, imortais. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior. É uma oportunidade de crescimento. Estamos na dificuldade para crescer, para aprender. Abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Mas não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Temos que descer a nossa guarda, que está sempre pronta para nos livrar do serviço, da obrigação, do compromisso, e buscar o concurso desta dor que nos chega para crescermos e rumarmos como um roteiro de luz para alcançar os altos níveis de evolução. Precisamos, portanto, finalizando, diz Emmanuel, colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Meus irmãos, vamos agradecer a Emmanuel essa peça, essa página maravilhosa, Chico Xavier, que psicografou. E agradecer a Jesus, como sempre,
porque nos dá sempre a oportunidade de despertarmos um tantinho mais para a necessidade nossa de evolução. Que assim seja, amigos queridos, até a próxima semana, se Deus quiser.